O massacre do Carandiru completa 30 anos no próximo domingo. Essa é considerada a maior tragédia carcerária da história do país. E para conter uma rebelião, a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiu a penitenciária. 111 presos morreram. 2 de outubro de 1992. A tragédia ficou marcada na história do país. E tá até hoje na lembrança de quem viveu as cenas de terror. Eu lembro de uma carnificina, né? De uma matança, de um massacre, de uma coisa assim que... terrível. O saldo oficial foi de 111 mortos. Então, no momento em que você tem uma grande confusão lá dentro, uma grande briga de eventualmente bandidos se matando, é óbvio que a polícia foi acionada e, por dever de ofício, a polícia necessitava entrar para terminar aquela rebelião. O ambiente era de guerra. Lembrem-se, escuro, inundado com sangue. Os policiais temiam muito, na época, as zarabatanas com sangue, porque nós estávamos no ápice da epidemia do HIV. Havia detentos ali com armas de fogo, com armas brancas. E eles já chegaram nesse cenário de guerra. O centro de detenção do Carandiru, em São Paulo, foi inaugurado em abril de 1920. O complexo tinha capacidade para 4 mil presos, mas abrigava mais de 8 mil detentos. Nós tínhamos mais presos do que a capacidade daquele complexo. Por dever de ofício, a polícia necessitava entrar para terminar aquela rebelião. Naquela época, nós tivemos um confronto, né, entre bandidos rebelados e a polícia. O armamento da polícia era muito escasso e houve realmente um enfrentamento muito duro. Naquele dia, uma briga entre grupos rivais no Pavilhão 9 foi o estopim. Para tentar conter a rebelião, cerca de 500 policiais armados invadiram a casa de detenção. A ordem do governo estadual era resolver o conflito. O Edivaldo, que hoje é formado em Direito, era um dos detentos. Sinto o cheiro da morte, isso é uma coisa que não vai sair, acho que enquanto eu estiver vivo, acho que não vai, essa sensação não vai sair, né? Porque é uma coisa que marca, né? Eu que fui atingido ainda, que fui baleado, então é uma coisa que você não vai esquecer nunca, não tem como. Ele entrou no Carandiru para cumprir uma pena de 16 anos por assalto a banco. Durante o confronto, foi baleado 3 vezes, mas sobreviveu, fingindo estar morto. Muitos presos foram usados para ajudar a carregar os cadáveres, né? E quando aí veio um oficial, não sei, hoje eu não sei quem é, até hoje eu não sei. E aí ele, de certa forma, começou a dar a voz de comando, né, para o pessoal sair, para os policiais sair, para que pudesse tirar os mortos, entendeu? E foi nessa daí que eu fui socorrido, né? 74 policiais da tropa de choque foram condenados pela justiça por envolvimento nas mortes. As penas chegaram a 600 anos de prisão, mas até hoje nenhum deles foi preso. Os advogados até tentaram recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a corte manteve a condenação dos PMs. Porque estão sendo processados só aqueles que cumpriram ordens. Nós tínhamos no momento em que a polícia ingressa no pavilhão 9, o diretor do presídio, diretores de setores do presídio, tínhamos juízes, integrantes do Ministério Público, enfim, nenhum desses atores foi processado. Quer dizer, seletivamente o Ministério Público do Estado de São Paulo elege só os policiais militares porque ingressaram ali armados e, se evidentemente fizeram disparo de arma de fogo, fizeram em legítima defesa dentro daquele quadro muito peculiar. No ponto de vista de culpa, de condenação, de acerto da condenação, não se discute mais. Agora, o processo volta para o Tribunal de São Paulo porque existe uma discussão sobre pena, que a defesa pediu no passado e vai ser levada em consideração agora, ou vai ser discutida agora, não é? Então, infelizmente, esse vai a Brasília, volta de Brasília, reabre uma determinada discussão. Em agosto, a Câmara dos Deputados aprovou uma anistia ampla aos policiais envolvidos no massacre. Agora, a proposta ainda tem que tramitar em outras comissões antes de ser aprovada pelo plenário para que possa valer. 30 anos depois, a própria Constituição da República garante que não há perspectiva de se falar em justiça nesse contexto.
É dizer, quem responde por um processo por mais de 30 anos já foi punido, porque a própria condição de réu já é uma punição. Só 10 anos depois do massacre, em 2002, que os últimos detentos deixaram Carandiru. Naquele ano, a penitenciária, que chegou a ser uma das maiores do mundo, foi desativada e demolida. No lugar foi inaugurado este parque. O complexo cultural, esportivo e recreativo tem cerca de 240 mil metros quadrados e hoje é um dos lugares mais frequentados da zona norte de São Paulo. Do antigo Carandiru, só restaram as estruturas e algumas ruínas. O Parque da Juventude ganhou um novo simbolismo. Os antigos muros da cadeia de detenção e a passarela de vigia foram mantidos como uma marca histórica do Carandiru. No prédio da Escola Técnica, que fica em um dos antigos pavilhões, uma mostra permanente mantém viva a memória daquele que foi o maior complexo penitenciário da América Latina. Essa exposição busca mostrar como era o cotidiano na época. Essa cela foi recriada e aqui, para vocês terem uma ideia, viviam cerca de 20 presos. Mas pela hierarquia do crime, apenas os líderes poderiam ocupar espaços como esse. Os objetos representados aqui foram retirados da antiga casa de detenção e têm o objetivo de preservar a memória do antigo complexo e de seus quase 8 mil moradores. Pinturas, mensagens e versos bíblicos marcam a história do maior massacre penitenciário do país. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez, morreu de bruços no Salmo 23.